boa noite, tudo bem? Boa noite para quem está nos assistindo, então, em vídeo. Então, dando sequência, né, ao ciclo de palestras da Lita Projetos Culturais, vocês tiveram, então, né, uma palestra com a Dilson Camacho, outra com a Liege Lise, a professora Joelza Domingues na semana passada, que ela falou sobre fake news, e eu vou falar também sobre fake news, eu vou mostrar para vocês por quê. E na semana que vem, uma palestra da Adri Coelho Silva, autora do @Viva Coroa, uma plataforma que fala sobre as possibilidades da vida para além dos 50 anos, enfim. E hoje a gente vai falar, então, sobre o exemplo da Coco Chanel no sentido da desconstrução e da construção de mitos, né? A gente fala muito de fake news, mas, na verdade, esse fenômeno existe desde que a humanidade é a humanidade, em que as histórias, muitas vezes, infelizmente, são contadas com vieses, enfim. E a gente vai começar hoje, eu vou mostrar para vocês aqui, só para começar, um videozinho rápido, de 2 minutos, da Maison Chanel, feito pela própria marca, alguns anos atrás, está postado na internet, super fácil de achar, e aí a gente vai começar a apresentação a partir dessa informação, tá bom? Vamos ver. Once upon a time, there lived a little girl who hid her humble origins all her life and preferred to invent her own legend. Once upon a time, Gabrielle Chanel was born under the sign of the Leo to a traveling peddler and a laundress who died at 32, exhausted by life. Once upon a time, there was a father who abandoned his 5 children and had his 3 daughters sent away to an orphanage. At 12 years old, Gabrielle would never see him again. Forever after, she pretended that he had left to make his way in America. Once upon a time, there was an orphanage behind the walls of a convent, the Abbey of Aubazine, where Gabrielle spent nearly 7 years. The Romanesque purity of this ascetic world would inspire her sense of austerity and her taste for black and white, while the opulence of religious garments and ceremonial objects would spark her fascination with Baroque style, gold and colored gems in years to come. Once upon a time, there was a beautiful young girl who spent her days sewing and her nights singing in a cabaret before troops of cavalrymen. She was called Coco because she often sang, "Who's seen Coco in the Trocadero?" She always preferred to pretend that Coco was the nickname given to her by her father. Once upon a time, a young woman with a boyish allure refused to ride side saddle on the horses of a well-born cavalier, Etienne Balzan. She dressed like no one else, taking her inspiration from masculine attire and inventing new styles of hat, which she stripped off their birds and feathers to make them simpler, lighter, more chic. Her first clients were working girls, but society quickly followed. Once upon a time, there was a great love named Boy Capel, English, wealthy, and cultivated. He was the man of her dreams. He introduced her to literature, the Orient, and the esoteric. Boy helped Coco become Chanel. She decided to open her first boutiques in Paris, Deauville, and Biarritz. She wanted to work to win her liberty. Once upon a time, a revolution came to pass when, in a stroke of genius, Coco Chanel transformed the female silhouette. She shortened dresses, revealed ankles, freed the waist, eliminated corsets, revived jersey, cut her hair and bronzed her skin. Chanel closed one era and launched a new century of fashion. Once upon a time, at 31 Rue Cambon, Mademoiselle Chanel opened her first couture house in Paris in 1918. The little country girl, the orphan of Aubazine, had become the queen of Paris. Before liberating women, she had liberated herself. Once upon a time, there was a love story that ended abruptly. Boy Capel died in a car accident. For the first and last time, Coco Chanel was seen to cry. "Either I die as well," she said, "or I finish what we started together." She chose to go on. Enfim, continua o eco, voltou, agora parou. Entendi. Então, pode botar a apresentação, obrigado. E aí,
melhor diminuir um pouco a luz para que as Once pessoas upon a vejam time, melhor. in 1920, Coco became Mademoiselle. Slide. Europe had formed a fragile Bom, peace and women were embracing eu the fiz style questão of de the mostrar woman who isso, had né? given them the right Esse to vídeo, comfort. porque é um vídeo, digamos, meio oficial, né? É uma biografia, uma microbiografia meio oficial da Chanel. Mas, infelizmente, ela é, na sua grande maioria, inverídica. Muitos desses fatos que são apresentados aqui, que fazem parte da construção do mito dela, são incorretos, né? E eu vou mostrar isso para vocês dessa maneira como isso foi construído. Levando em conta uma questão que eu acho importante desde o início eu alertar vocês, né? Eu não estou menosprezando o trabalho da Chanel, no sentido da história da moda e do papel que ela exerceu sobre ele. Eu estou apresentando os fatos como um historiador, da maneira como a história deve ser feita, e, a partir disso, a gente vai perceber que, mesmo assim, o papel dela foi decisivo e fundamental, né? Então, deixa eu ver, acho que eu não liguei aqui. Agora sim. O próximo. Próximo. Você voltou agora. Pronto. Então, e essa construção, né, ela reverbera por inúmeros locais, né? Por exemplo, aqui tem o muito estabelecido site da Enciclopédia Britânica, né? Uma publicação extremamente respeitada no mundo todo, né? O que está escrito na Enciclopédia Britânica, ou em qualquer enciclopédia, a gente, né, acredita como uma coisa absoluta. E aqui está escrito, né, os nomes dela, quando ela nasceu, tananana, volta. E aqui ela foi a pessoa que fez as mulheres abandonarem as roupas complicadas, como, por exemplo, as anáguas e os corpetes, né? E ela não fez isso. Isso não é papel dela. Não foi o que ela fez. E ela inovou com a costume jewelry. Em inglês, esse é o termo para bijuteria português. Não foi ela. Próximo slide. Ótimo, obrigado. Aqui tem uma matéria de 2009, não é super recente, mas também não é muito antiga, da Glamour Magazine, 5 coisas que a Chanel teria feito, e procure imaginar como seria o mundo se Coco Chanel não tivesse existido, você estaria provavelmente usando corpete. Como se a moda mudasse pela atuação única, individual de uma pessoa, né? Isso é um problema na história da moda, que é essa tendência da individualização dos papéis dentro da moda, né? Que é uma consequência, lógico, né, de toda a construção que se fez desde o início do século XX, da imagem do estilista, né? E depois elenca os 5 pontos, né? E que sim, os 5 pontos que não foi a Chanel que introduziu na moda, como a bijuteria, as calças, a elegância, ok, o little black dress, o vestidinho preto, né? O famoso vestidinho preto Chanel. Ela não foi a primeira a fazer, eu vou mostrar para vocês. E depois essa outra informação, Coco Before Chanel, acho que é o filme que estava sendo lançado naquele ano. Aqui na Wonderland, outra revista online de moda, mesma questão, os 5 pontos, 7 pontos, né, exemplificados, enfim. Aqui o vídeo que a gente assistiu. Então, a questão da Chanel é uma questão muito simples da gente entender. Toda a construção da imagem dela foi feita a partir de testemunhos dela. E ela foi construindo uma imagem que ela achava que fosse interessante, fornecendo informações muitas vezes incorretas, e que no decorrer da história elas foram sendo verificadas, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês, né, o certificado de nascimento dela, que não é nada, enfim, inovador, né? Não é nenhuma descoberta absurda, é algo que você pesquisa na internet e encontra, está nos arquivos departamentais de uma cidade da França. Então tem ela aqui. Como vocês podem ver, o nome dela não era Chanel, a gente falaria aqui no Brasil Chasnel, né? Chasnel. Enfim, ela tirou o S, mas aí tudo bem, várias pessoas, né, adaptam
né, uma coisa proibida, enfim, no início final do 19, ela era uma menina, então, bastarda, né? Ela teve vários irmãos, né? O pai dela, como vocês viram no vídeo, ele realmente era um caixeiro viajante, ele realmente abandonou a família, a mãe dela morreu, ela muito jovem, ela, então, teria ido para esse orfanato nesse convento, né? Que é esse aqui, Aubazine, né? Aubazine, inclusive, não é um convento, né, uma igreja muito interessante do ponto de vista arquitetônico, né, não é na França, espalhadas pela França, tem inúmeras catedrais até mais interessantes do que Aubazine. Mas Aubazine foi construído essa questão em cima da presença da Chanel, e hoje em dia, até hoje, existem roteiros que viajam até a França, principalmente vindos do Japão, para ir em Aubazine, para sentir, então, em Aubazine, a experiência de se influenciar, se tocar pelos mesmos aspectos que a Chanel criança, então, se influenciou. Um deles é a concepção do seu logo a partir dos dois Cs, né, intercalados, né, e que teria surgido a partir dos vitrais da abadia, que vocês estão vendo aqui. Esses vitrais efetivamente existem. Só que, em 2016, um historiador francês chamado Henri Ponchon, ele resolveu ir atrás dos documentos de registro de várias cidades da França, e ele achou isso que vocês estão vendo aqui, que está hoje nos arquivos departamentais de outro departamento da França, na cidade de Clermont-Ferrand, onde em 1896, quando a Chanel então tinha 12 anos, ela estava registrada, vocês estão vendo, Gabrielle Chasnel, de novo, com 12 anos, com a profissão de bonne d'enfant, ou seja, empregada de criança, babá, na casa de uma pessoa numa cidade que chama Thiers, que fica a 200 quilômetros de Aubazine. Nos arquivos de Aubazine não existe registro de nenhuma Gabrielle Chanel. Existe o registro de Antoinette Chanel, que é a tia dela, mas não existe o registro dela. Então, Aubazine foi inventado pela Chanel. Isso é uma prova irrefutável, né? Se com 12 anos ela estava a 200 quilômetros empregada como babá, ela não podia estar num orfanato registrada com freiras, né? Outra questão que é muito difundida é que o nome Cocô teria vindo, então, dessa música que foi uma dessas cantorias, enfim, cantigas famosinhas no final do século XIX, início do XX, que viu Cocô au Trocadéro, quer dizer, quem viu Cocô no Trocadéro. Só que, provavelmente, não foi por causa disso, talvez tenha sido um apelido vindo de cocotte, porque as cocottes francesas do final do 19, início do 20, era um nome que a gente dava para as prostitutas, né? Então, existe uma possibilidade da Chanel ter trabalhado algum tempo da vida dela como prostituta. O que, a meu ver, não tira nem um pouco o fantástico da trajetória dela, né? Porque significa que ela veio de condições ainda mais adversas do que ela realmente veio, né? Ela não veio de um convento maravilhoso numa linda igreja românica, mas sim, ela veio de uma infância de babá, enfim, de trabalho infantil, um pouquinho de prostituição, e ela chegou onde ela chegou, né? Eu não acho que seja desabonador, acho pelo contrário. Enfim, ela se envolve em algum momento início da vida dela com esse jovem francês, o Etienne Balsan, que era um rico herdeiro, que tinha um aras e que era extremamente ativo socialmente, tinha muitas pessoas que gravitavam em torno dele, ele tinha amantes, enfim, ele era muito conhecido, né? E ela vai se envolver com ele, inicialmente amorosamente, depois isso vai desenvolver para uma amizade muito forte, e ela frequentou muitas vezes a casa dele, né? Aqui vocês estão vendo ela, então, numa foto antes dela começar a trabalhar, ela ainda vestida à maneira extremamente característica do final do 19, início do 20, ela está com uma, que a gente chama de shirtwaist, né? Uma camisa bem ajustada, ela está usando corpete, né? Dá para a gente perceber pela deformação da cintura dela, e uma saia longa, enfim, uma roupa extremamente característica, o cabelo muito comprido,
preso em cima, né? E aqui ela também, com Etienne Balsan, nos estábulos do Balsan, ela está vestida dessa maneira. Isso não é uma inovação da Chanel. Na verdade, desde o século XVII, mulheres inglesas e mulheres francesas incorporavam elementos do vestuário masculino para a atividade de cavalgadas e caça. Era um hábito da moda que existe há 300, 400 anos. Aqui, esse personagem então, que ela conhece na residência do Balsan, o Boy Capel, que era, na verdade o nome dele era Arthur Capel, era um inglês, um aristocrata inglês, com quem ela vai ter uma longa relação e que vai ser um dos principais incentivadores da Chanel. Né? Aqui tem uma foto deles dois juntos. Né? Ela está montada da maneira, enfim, usual, né? Como cavaleira e não como amazona, e tudo bem, não era incomum isso, era muito comum, enfim, desde o início do 19 as mulheres estavam abandonando a montaria em amazona, porque é muito mais confortável, evidentemente, essa. Né? Aqui uma foto dela, então, em 1910, como vocês estão vendo, de novo, né? Ela está claramente usando um corpete, ela está vestindo uma roupa extremamente protocolar para a época, apesar de que uma revolução na moda já estava em curso, já fazia alguns anos, e a gente vai ver isso agora. Sim, ela era muito bonita, isso é um fato. Ela não era, eu falei errado, ela não era muito bonita. Os comentaristas contemporâneos dela diziam que ela tinha alguma coisa de especial, e sem dúvida ela tinha. Então, a personalidade dela muitas vezes atraía mais do que o físico dela, mas era uma mulher interessante, enfim, né? Sim, 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 sim. Como todo mundo, né? Acontece com todo mundo. Também tinha esse problema. E aqui vocês estão vendo, então, uma caricatura, né? As caricaturas são um testemunho muito interessante da história, porque são testemunhos mais autênticos até, né? E eles efetivamente lidam com a questão do que está efetivamente acontecendo, né? Então, se uma pessoa que estava publicando essa caricatura em 1913, é dessa maneira que a pessoa era enxergada, né, naquele mesmo momento. Né? Então, aqui, vocês estão vendo ela sendo levada por um centauro, né, cavaleiro, um jockey, levando o quê? Um chapéu. Né? Por quê? A Chanel, em 1913, ela já tinha aberto a primeira loja dela, que foi aberta, então, em 1909, no mesmo endereço que ainda hoje tem a sede da empresa, que é lá na Rue Cambon, mas inicialmente era um pequeno lugar. Na verdade, não foi o primeiro lugar que ela abriu, o primeiro lugar ela abriu no 9º arrondissement de Paris, perto dos Grands Boulevards, num pied-à-terre que o Balsan tinha em Paris. Ela ficou ali alguns meses, porque ela não tinha capital para investir, nessa primeira loja, e a primeira loja vai ser aberta, então, com fundos que vão ser emprestados pelo Capel, porque ele acreditava nela e resolveu incentivá-la e financiá-la. Né? E aqui, eu vou mostrar para vocês algumas imagens das primeiras criações da Chanel. A Chanel não começou como costureira, como couturière, né? Enfim, como a gente chama os grandes costureiros, as grandes costureiras, ela começou como modista, né? Como a gente chama em português, quem faz chapéu. Então, ela fazia chapéus, essas são algumas imagens, então, de chapéus da própria Chanel, né? Está aqui escrito, né? Desculpa. Aqui. Onde é que é? Bom, aqui embaixo escrito Gabrielle Chanel. Essa revista, né, como vocês estão vendo, Comédia Illustrée, é uma revista mais ou menos como uma Contigo, né, que é uma... Pois é, eu apertei aí e eu não consegui. Mas tudo bem, não tem problema. Agora foi. Agora sim. Obrigado. É uma revista tipo uma Contigo, que falava de atrizes da época. Né? Aqui, outras imagens de criações Gabrielle Chanel.
Em atrizes, como vocês estão vendo, Mademoiselle Zina Brosiat, aqui outras atrizes. Mas uma questão que é interessante a gente determinar, né, e localizar é que quando ela começou a Chanel, esses chapéus não eram chapéus notados pela sua simplicidade e pelo seu minimalismo, pelo contrário, eram chapéus muito decorados, muito exagerados, como era o que se esperava na época de um chapéu. Então, essa imagem de que a Chanel se destacou por esse tipo de chapéu é incorreta. Ela se destacou exatamente por um outro tipo de chapéu. Nada faz deixar a imagem dela menos interessante por causa disso, pelo contrário. Isso mostra que ela começou de uma certa maneira e depois ela evoluiu o estilo dela, ou transformou o estilo dela para uma outra questão que teve muito mais reverberação e muito mais efeito. Aqui, curiosamente, é ela mesma, né, modelando suas próprias criações. E essa maison, então, Chanel, que chamava Chanel Mode, ela só vai vender então Deauville, né? E Deauville era um lugar então onde os ricos, abastados, aristocratas, burgueses, enfim, todo mundo que tinha dinheiro ia passar uma pequena temporada lá. E ela resolveu então expandir os negócios dela porque estavam indo muito bem. E ela resolveu, então, começar a tentar vender na cidade de Deauville. Muito incentivada pelo Capel, o Capel que, de novo, proveu com os fundos para que ela alugasse um espaço, e ali ela já vai abrir como você está vendo? Gabrielle Chanel, só depois que o primeiro nome dela vai ser eliminado, e aqui vocês estão vendo ela vestida já, sem dúvida, com uma roupa muito mais desestruturada, sem corpete, mas isso não era uma invenção dela, isso é algo que ela estava fazendo em função de uma mudança da moda que estava vindo já há algum tempo, né? Como vocês estão vendo aqui uma imagem dela na frente da loja, ela está usando calças, né? Isso era realmente uma novidade, mas eu já vou mostrar para vocês algumas questões. E aqui, então, uma outra caricatura de 1919 que mostra ela, então, vendendo os seus chapéus para uma possível cliente, né? Então, essa questão do corselet é uma informação que é difundida hoje no mundo, como vocês estão vendo, pela Enciclopédia Britânica, né? E, na verdade, quem acabou com os corpetes, né? Quem promoveu esse abandono dos corpetes, né, ele que acabou, foi a sociedade, foi o Poiret, né? O Poiret é um costureiro um pouco anterior à Chanel, ele abre a maison dele em 1904 e ele vai ser um dos nomes mais importantes da história da moda, exatamente por essa promoção de uma silhueta mais desestruturada. Ele vai ter, nesse processo, a participação da esposa dele, a Denise Poiret, que vocês estão vendo aqui, e numa intenção, numa proposição de uma silhueta muito mais livre, muito mais fácil para a mulher, o abandono dos corpetes total, e algo que ele vai promover a partir de 1904, então, quando ele abre a maison dele. Ele abre no final de 3, início de 4, enfim. Ou seja, quando a Chanel abre a maison dela de chapéus, em 1909, já fazia 5 anos que o Poiret estava atuando, com uma intensidade absurda, ele era considerado no mundo inteiro o principal costureiro, o mais requisitado e o mais caro também da época, ele vai fazer um sucesso gigantesco durante as primeiras décadas do século. Só para vocês terem uma ideia, até hoje na história da humanidade, somente um estilista fez um desfile dentro da casa do primeiro-ministro na Inglaterra, no 10 Downing Street, que foi o Poiret, convidado pela mulher do primeiro-ministro. Enfim, então isso nunca mais aconteceu, e isso dá uma amostra do prestígio que ele tinha à época, né? Um país estrangeiro convida ele para um lugar tão oficial quanto a casa do primeiro-ministro para fazer uma apresentação de moda. E, entretanto, existe uma questão que a gente tem que analisar, que é a maneira como o Poiret enxergava a mulher.
apesar dele promover, então, essa suavização da silhueta feminina, se a gente assim pode falar, ele ainda projetava na roupa dele uma imagem de uma mulher dependente do homem, uma mulher ainda objeto, uma mulher ainda ornada e enfeitada. Como vocês estão vendo, são roupas que são confortáveis, elas não têm como intenção o conforto, elas são mais fáceis, mas elas não são roupas que facilitam a movimentação, pelo contrário, são roupas que não estão preocupadas com essas questões. São roupas muitas vezes exageradamente decoradas e que estão muito mais consoantes com essa ideia de uma mulher não ativa, não trabalhadora, enfim, que era a imagem que a sociedade imaginava que a mulher tinha que ter e projetar. Então são roupas muito as características que a gente considera hoje modernas e atuais. Aqui um casaco que, dá para vocês verem, é um casaco solto, mas é um casaco que não facilita o andar feminino de jeito nenhum. Ele era muito conhecido por esses eventos que ele organizava, onde ele contratava mulheres para desfilarem as roupas dele, então são os primeiros desfiles organizados. Não foi ele que primeiro concebeu esse conceito, mas ele é um dos que vai mais intensificar essa utilização do ponto de vista da promoção, mas ele é o primeiro a que vai fazer algo que a moda hoje recorrentemente utiliza, que é a realização de celebrações, de festas. Então, a promoção da moda passa por uma questão de celebração. É absolutamente super comum marcas de moda do mundo todo fazerem festas para lançar perfume, festa para lançar maquiagem, festa para lançar o desfile, festa para comemorar isso, festa para comemorar aquilo. Enfim, a moda utiliza muito da festa, da celebração, como um veículo de difusão, de divulgação. E isso começa a partir do Poiret, ele que vai organizar isso frequentemente nos salões, nos fundos dos salões. Aqui a gente está vendo a parte de trás do hotel onde funcionava a Maison, uma das festas que ele organizou, que era a 12ª noite. Então, depois das 1001 noites de Sherazade, eles organizavam a 12ª noite. Nessa noite, aqui é uma foto dele com a esposa, eles fantasiados, era uma festa fantasia tema oriental, e nessa festa foi lançado, então, o primeiro perfume de estilista, que não é o perfume Chanel número 5, é o perfume Rosine, que foi lançado, então, em 1912, quase 10 anos antes da Chanel. Um dos argumentos que muitas vezes é utilizado, que a gente vê muito na internet, é que mas o primeiro perfume de estilista com o nome de estilista é o dela, sem dúvida, Chanel, Chanel. Mas não ficava pouco explícito que o perfume era de Chez Poiret. Tem outras embalagens que eles vão lançar, enfim, não é algo que foi localizado, teve muito sucesso. E ele também foi inovador no sentido da comercialização. Ele foi um dos primeiros costureiros de alta costura a se aproximar do comércio da roupa pré-fabricada. Ele nunca chegou a comercializar roupas pré-fabricadas. O que ele fez quando ele abriu essa loja, que era digamos, um outro ramo dos negócios dele, que ele chamou de Martine. Rosine e Martine era o nome de 2 das filhas dele. Ele teve 5 filhos, eram 3 meninas e 2 meninos. Essa loja então chamava Martine, mas era do Paul Poiret. E nessa loja eles não vendiam roupas, por mais que vocês estão vendo no manequim roupas, eles vendiam, na verdade, tecidos e objetos para casa, que eram produzidos, desenhados dentro de uma escola que ele financiava para crianças e adolescentes que tinham de baixas condições de renda. Porque ele lembrava que ele mesmo tinha vindo de uma condição de muito baixa renda, ele começou a trabalhar criança numa fábrica de guarda-chuvas, então ele sabia muito bem como era difícil você crescer numa profissão qualquer se você vem de um meio não privilegiado. Então ele resolveu retribuir a sociedade,
organizando essa escola, que ele financiava, e essa escola ele ainda incentivava a concepção e a criação de elementos para moda, que ele pagava para essas crianças quando ele escolhia algo que ele achava interessante, que era lançado na loja. Então, eram tecidos, acessórios para casa, decoração, enfim, mas não era uma loja de roupas prontas ainda. Né? O Poiret vai estar conectado indiretamente com uma outra inovação da moda, que é a maneira como a moda era retratada naquela época, e vai ter uma grande mudança, então, nesse período. Aqui vocês estão vendo a maneira que a moda era promovida, retratada até então, através de ilustrações. A fotografia já existia há muito tempo, fotografia de 1839, né? Então aqui a gente está quase 80, 70, 80 anos depois da invenção da fotografia, mas a moda não usava fotografia, ela usava ilustrações. Né? Aqui vocês estão vendo, inclusive, um catálogo dos vestidos do Poiret, desenhado pelo Paul Iribe. A gente vai voltar a falar do Paul. Não somente a capa, mas toda a parte interna era feita com ilustrações. Né? Não existia fotografia de moda. A primeiro editorial de moda que vai ser feito é nessa revista, que não é, curiosamente, uma revista de moda. Você está vendo uma revista de arte e decoração. O editor dessa revista ele resolve lançar um desafio para o Steichen, e ele contrata o Steichen, que já era um nome importantíssimo na fotografia nos Estados Unidos, conhecido inclusive na Europa, um dos grandes, né, incentivadores da interpretação da fotografia como uma forma de arte. Ele que primeiro imaginou que a fotografia era também uma forma de arte, e ele vai então ser contratado pela revista para fotografar os vestidos do Poiret, no que a gente chamaria hoje de editorial. Né? Hoje é uma palavra que todo mundo usa, fala e conhece, mas que foi pela primeira vez feito nessa revista em 1911. Né? E como vocês estão vendo, desde o início a fotografia de moda não foi algo simplesmente relacionado com a retratação. Né? O papel da fotografia de moda nunca foi simplesmente registrar as roupas, mas sim promover. Não é um simples foto de um vestido, né? É algo mais que está ligado à própria ideia, então, da fotografia de moda, que então nasce a partir desse momento, né? Entretanto, o Poiret, exatamente porque ele era uma pessoa caracteristicamente do século XIX, ele interpretava a mulher com essa característica. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o mundo se transformou radicalmente, principalmente no aspecto feminino. O Poiret, desculpa, não conseguiu sentir essas transformações, ao contrário da Chanel, que era uma jovem iniciante, que vai abrir a primeira maison dela de roupas em final de 1918, início de 19, porque quando começa a Primeira Guerra Mundial, logo em 1915, todas as maisons de couture vão fechar, e a Chanel vai ter obrigado a fechar a maison dela de Paris. Ela vai só manter aquelas duas, aquela filial de Deauville e outra em Biarritz, onde ela vai aproveitar e começar a fazer as primeiras experimentações com roupas que já vão começar a ser vendidas. E lá sim a gente vai começar a ter essa interpretação da imagem da Chanel que a gente conhece hoje. Então, em 1910, como vocês estão vendo, as mulheres não usavam mais corpete e a Chanel ainda nem tinha começado a fazer roupa. Então, ela não teve participação nesse sentido, especificamente do corpete, né? Essa já era uma questão cotidiana nas roupas femininas, já, enfim, a partir do finalzinho. A aristocrata britânica, ela chamava Lucy
com Y, né? Duffy Gordon. A Lucy Duffy Gordon, ela foi uma das marcas mais conhecidas do início do século, ela tinha filiais no mundo todo, e, curiosamente, ela tem um aspecto curioso, é ela que abriu um processo que vai inaugurar a legislação de copyrights na moda, né? Porque ela foi uma das primeiras a fazer parcerias com grandes lojas de departamentos, e ela vendia produtos, e ela teve uma questão com uma loja de departamento, e que, no julgamento do caso, o juiz decidiu que sim, o nome de uma marca, de um estilista, influi na venda desse produto e, portanto, tem que ser responsabilizado em decorrência, né? Enfim, então é algo que a gente hoje tem absorvido no nosso cotidiano, a gente acha isso muito natural. Não era o caso no comecinho do século XX. Então, a Lucy Duff Gordon, então, ela teve filiais em Nova York, a loja dela abriu, então, em 1897. Ela expandiu em Nova York em 1910, Paris em 1911, Chicago em 1915, ou seja, ela foi a primeira maison de couture a ter filiais nos três grandes países da época, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. E ela era muito conhecida por trabalhar muito o preto com o branco, trabalhar formas simples e principalmente incorporar elementos utilitários, sobretudo masculinos, na roupa feminina, né? Algo que a Chanel incorporou, não sei se foi a partir da Lucille, mas fica a pergunta, uma vez que ela tinha uma proximidade com a questão britânica através do Boy Capel, e principalmente porque a Lucille era uma estilista conhecida no mundo todo, mas toda essa questão está ligada a um âmbito muito mais amplo da questão da roupa feminina, de atividade prática, atividade física específica no contexto inglês, que então as roupas de montaria, as roupas de cavalgada, as roupas de caçada, que eram muito incorporadas nas questões, então, da própria aristocracia e da burguesia. O masculino, o jersey e as cores sóbrias, que são arquétipos, né, que a gente conhece da Chanel, na verdade são trazidos por uma influência inglesa que ela, como eu falei, provavelmente teve a partir da relação dela com o Boy Capel. Como vocês estão vendo esse retrato do Sargent de 1897, isso na expressão britânica já era extremamente incorporado, né? Uma roupa mais simplificada, e que é a incorporação do conceito do conjunto, ou seja, de você ter um casaco, ou blazer, ou paletó, ou tailleur, a palavra que a gente quiser usar, utilizado junto com uma saia. Esse é um conjunto, então, que não era o usual da roupa feminina até o início do século XX, e que hoje é extremamente característico da roupa feminina, né? Então, esses são modelos que vocês estão vendo de um outro estilista inglês. Não eram os únicos, você tinha Lucille, você tinha o Redfern, você tinha Mascote, você tinha várias marcas que eram famosas na época e que vendiam esse tipo de produto, que não era uma invenção específica de um ou de outro, faziam parte da questão britânica mesmo do vestuário feminino para esse tipo de atividade, né? É importante a gente dizer, para caminhadas, cavalgadas, enfim. A vida social era muito mais estratificada com as questões do dia do que hoje em dia, né? Hoje em dia a gente usa a mesma roupa de manhã até à noite. Isso não existia no século XIX, no século XX. Aqui o Redfern, esse então estilista britânico, a marca dele era super importante na passagem do 19 para o 20. Essa etiqueta mostra para a gente um pouquinho o alcance internacional que eles tinham. Então, eles eram official providers, né? Enfim, oficiais provedores, né? Fornecedores da coroa britânica, do príncipe de Gales, mas também dos Romanov, do Império da Rússia, e também do Reino da Grécia, né? Enfim, então, eles tinham um alcance internacional, e o Redfern que vai primeiro promover o jersey como uma matéria de moda, como um tecido de moda. Através dessa atriz, que por acaso tinha o apelido de The Jersey Lily.
A Jersey Lily, ela chamava assim porque ela era uma atriz que chamava, então, Lily Langtry. Ela era originária, nascida nas Ilhas Jersey. Então, por isso que ela tinha esse apelido, Jersey Lily. O jersey é um tipo de ponto de tricô que ele é muito eficiente do ponto de vista da sua durabilidade e que ele supostamente teria surgido nas Ilhas Jersey há centenas, milhares de anos, enfim, algo da tradição mesmo deles, e que era muito comum de ser utilizado para roupas de baixo no contexto inglês há muito tempo. E o Redfern, ele vai então conceber um vestido de jersey, uma blusa de jersey para essa atriz, e vai aproveitar o fato de ser de Jersey, dela também ser da ilha e dela ter o apelido, para promover essa peça, então, que é efetivamente aí na história, mas ele foi extremamente importante e o primeiro a promover o jersey na moda. Dizer exatamente, tecnicamente, o porquê que ele é mais eficiente que um ponto meia malha, mas enfim, mas tem essa característica. Malha fria não tem relação com o tipo de ponto, é com o material. É um tipo específico de poliéster que acaba gerando essa sensação de um tecido mais fresco, mas está mais ligado à questão da matéria do que da trama. Independente disso, tudo isso que eu estou contextualizando para vocês, não impede que as primeiras roupas que ela fez reembolsou o Boy Capel o investimento que ele havia feito. Então, ela realmente era uma mulher, ela se mostrou uma mulher de negócios, que tinha um controle absoluto do que ela fazia, que sabia vender, que sabia promover, mesmo ela tendo vindo de todo esse universo extremamente adverso, né? Enfim, da situação dela, a órfã, ter trabalhado desde os 12 anos de idade, ter, enfim, flertado um pouquinho aí com a prostituição. A questão da calça é muito mais antiga do que a Chanel, da qual ela teve uma participação ínfima, então não foi ela que promoveu a calça para a mulher, apesar de é muito comum a gente ver, comum não, mas enfim, é fácil nós acharmos fotos da Chanel usando calça. A calça, na verdade, é uma invenção muito antiga e que, curiosamente, não é uma invenção ocidental. A calça não surgiu na França, na Europa, na Inglaterra. A calça surgiu, na verdade, na Pérsia. Na antiguidade, a calça era um elemento que vinha do Oriente. Os romanos e os gregos não usavam calça. Inclusive, eles achavam errado usar calça. Quem usava calça sofria ataques jocosos, era gozado porque era um elemento que vinha, nossa, de longe, não tem nada a ver com a gente, enfim. Então, as calças eram elementos que eram característicos do Oriente, como vocês estão vendo nessas representações de guerreiros persas e citas. Muitas vezes as amazonas eram representadas nos vasos gregos usando calças, lógico que não porque elas usavam, porque não existiam as amazonas, é um mito, mas como elas eram do Oriente, então, para os gregos fazia sentido que elas também usassem calça. Né? As calças, no contexto do Império Romano, elas vão ser gradativamente incorporadas, porque elas eram calças que eram mais práticas para você fazer atividades, mas como vocês estão vendo aqui nesse detalhe do Arco do Sétimo Severo, você tem o romano aqui, né, que ele está sem calça, ele está prendendo, ele está, né, acorrentado um inimigo, um
oriental, que está usando os elementos que caracterizam a pessoa do Oriente, naquela época, né? A calça aqui embaixo, e o chapéu, o bonete frígio, né? Então, aqui a gente tem uma representação, essa não vista com os olhos romanos, né? Aqui é uma estátua, então, que mostra um nobre arsácida usando uma calça, né? A calça, então, ela gradativamente vai ser incorporada dentro do universo do Império Romano, principalmente com as classes mais desfavorecidas, os camponeses, os soldados, quando se aposentavam, enfim, como vocês estão vendo aqui, né? Um guerreiro que está usando as calças no meio desse sarcófago, ou aqui, né? A calça sendo usada embaixo, já pelo general. Essas calças, então, que chamavam bracae, em latim, elas vão ser incorporadas no vestuário que cobriam, então, quando você usava essa túnica, né? Então, aqui você tem a convivência, né, das duas calças na Idade Média. Essa daqui, que na verdade é a ancestral indireta, enfim. Eu vou mostrar muito rapidamente para vocês, porque essa calça aqui, desculpa, essa daqui, essa meia que vai subir, ela vai subir até um ponto em que no início do século XVI, final do XV, XVI, ela é tão curta que praticamente não tem mais nada, enfim, é uma meia comprida, né? Como vocês estão vendo aqui, no Imperador Carlos V, né? Ele está usando uma meia inteira e ele praticamente não está usando calça nenhuma, né? É quase um maiô por cima desse detalhe aqui, que não faz parte da roupa, né? Isso daqui é um acessório. Ela ia até onde? Ela vem até aqui, em cima. É uma meia, é isso, é uma meia, não é uma calça, é uma meia. Aqui, ela vinha até aqui. E ela era usada assim, ó, amarrada. Vocês conseguem ver que aqui está amarrado a ponta? Elas eram amarradas aqui, amarrada aqui, ficava. E elas eram feitas ou de tricô ou de couro, porque eram os únicos elementos que tinham uma certa elasticidade. Isso, exatamente. Essas daí são mais justas. Essas daqui da Renascimento. Sim. Não. Isso, tipo uma meia longa. Prendia-se com ligas. Precisava segurar, porque senão ela caía, lógico. O que vai ser a evolução da nossa calça, na verdade, são esses calções que eles usavam no Renascimento, que eram fofos e curtos, que eles vão se encompridar até chegar nos ancestrais das calças nossas, que aí sim são as nossas calças, né? Um interlúdio que aconteceu de calças femininas, não sei se vocês conhecem, são os bloomers do século XIX. No final do XIX vai ter um grande movimento das conhecidas sufragistas, né? As mulheres que batalharam pelo reconhecimento do direito do voto, né? O Brasil foi um país que já nos anos 30 permitiu às mulheres a votar, muito antes de alguns países europeus, não sei se vocês sabem, né? A França só liberou as mulheres para votarem em 45, depois da Segunda Guerra, e a Suíça só em 54. Enfim, então a gente nesse foi mais avançado do que a Suíça. Então, esse tipo de roupa que vocês estão vendo é um tipo de proposta que foi produzida dentro desse contexto de uma contestação, contestação ficou ruim, né? Mas enfim, essa contestação feminina das questões, enfim, de subserviência dentro da sociedade. Então, toda uma série de questionamentos acerca das roupas femininas que eram consideradas ideais, elas eram consideradas ideais para quem?
para os homens que admiravam aquelas formas, enfim, artificiais, construídas pelos corpetes super apertados, e que isso significava, né, uma decorrência da dominação feminina. Então, eu estou falando o que elas argumentavam, essas sufragistas. Então, uma série de propostas de reform dress, que era o nome que se utilizou. Você tinha sociedades para a reforma do vestuário na Inglaterra vitoriana, nos Estados Unidos do final do século XIX. Que na verdade não era bem uma calça, né? Era uma meio que calça-saia, porque era usado junto, né? Existia então uma calça um pouco ampla e por cima essa espécie de saia curta, o conjunto chamava bloomer. E ela, a Smith Miller, ela batizou essa roupa de bloomer porque, aqui tem uma outra personagem, essa Mrs. Tibbets, porque ela resolveu homenagear a Amelia Bloomer, que era uma importante também ativista, e ela publicava um jornal feminino. Foi o primeiro jornal feminino escrito por mulheres e direcionado às mulheres. Não foi o primeiro direcionado às mulheres, no século XVIII teve vários na Inglaterra, mas eram todos escritos por homens. Quem efetivamente, fora desse contexto muito específico, a gente não pode imaginar que no século XIX você tinha centenas de mulheres na rua usando essas roupas, não tinha, isso era algo muito característico e específico e pontual, mas quem vai primeiro promover as calças dentro das suas coleções mesmo é o Poiret. Né? O Poiret propunha, muitas vezes nas coleções dele, calças, como vocês estão vendo aqui, ou aqui, ou aqui. Não eram calças como a gente entende hoje, eram mais calças um pouco com essa expressão harém, as calças, né, mais orientalistas, mas enfim, independente disso, ele foi o primeiro a promover. Quem efetivamente vai fazer a calça entrar no universo feminino definitivamente são as atrizes de cinema. Elas são muito mais importantes do que a Chanel nesse sentido. Inclusive, a Chanel só vai começar a fazer calças nas coleções dela na década de 30. Na década de 20, ela não fazia calças, e ela, inclusive, quando ela volta, vai até falar mal da calça. Enfim, então, nomes como a Marlene Dietrich, aqui ela no lançamento da premiere do filme, esse filme de 32, ela se vestiu toda de elementos masculinos do vestuário. Aqui ela numa foto de 42. A Greta Garbo nesse filme de 29. Aqui esse daqui a Joan Crawford, no início da carreira. A Katharine Hepburn. E a Segunda Guerra Mundial é que vai marcar essa definitiva incorporação da calça no universo feminino, né? É a partir dos anos 40 da Segunda Guerra Mundial. A questão da bijuteria, né, como eu estava especificando para vocês, é algo que ela não foi a lançadora. Na verdade, bijuteria existe há muitos séculos. Joias falsas são fabricadas pela humanidade praticamente desde sempre. Aqui vocês estão vendo, inclusive, um relatório da Exposição Universal de 1889, que fala exatamente sobre o setor da exposição que era atribuído aos aqui, no trecho que eu separei para vocês, ele está dizendo, por exemplo, que desde o Luís XIV se fazia roupa, fazia joias falsas, né, bijuteria, e ele inclusive cita aqui inclusive que uma das empresas que vendia esse produto tinha 1.700 funcionários. Né? Então, uma empresa que tem 1.700 funcionários, ela fabrica muita coisa. Então, não era algo desconhecido. O que a Chanel vai fazer é introduzir a aceitação social da bijuteria. Hoje a gente não acha nem um pouco
era o caso. A joia falsa não era algo que era estampado, né? Que não era algo que ficava claro na utilização cotidiana. Tinha essa valorização exclusiva da joia. Toda a construção da imagem da Chanel de simplicidade estética, de limpeza de construção, está muito ligada a uma expressão muito maior do que ela, que é o Art Deco, né? O Art Deco é uma questão estética que se inicia a partir do início do século XX, apesar dele ser muito mais característico dos anos 20, as primeiras expressões do Deco surgiram já no finalzinho do 19, com um personagem que chama-se Mackintosh, mas eu só vou citar alguns franceses para vocês rapidamente. O Auguste Perret é o primeiro, então, o inovador, né, nesse sentido, porque quando ele projeta esse edifício, que ainda existe em Paris, como vocês estão vendo, que fica no 25 bis na Benjamin Franklin, aqui do lado vocês estão vendo um prédio haussmanniano, né? Super decorado, com guirlanda, com sacada, enfim, bem o estilo século XIX, e aqui um projeto muito mais moderno, né? Com uma limpeza de fachada, com a ausência de ornamento, enfim, algo que prenuncia, inclusive, até os primeiros sinais do modernismo, inclusive brasileiro, né? E é o primeiro edifício que usou, um dos primeiros que usou concreto armado aparente, que não era o caso, né? A construção que era considerada interessante até o século XIX era a construção de pedra, né? Tinha que dar sempre essa aparência de solidez, né? O projeto dele também, desse teatro que ainda existe em Paris, ali na Avenue Matignon, que chama o Teatro dos Champs-Élysées, que é um projeto absolutamente inovador, como vocês estão vendo, né? E só a título de curiosidade, o Auguste Perret tem um prédio em São Paulo, que é o prédio da FAP, né? O primeiro prédio da FAP foi o último projeto dele, que ele projetou nos anos 40. Ele não chegou a ver construído, porque ele morreu logo difícil, logo antes da Primeira Guerra, entre 12 e 14, também, de novo, comparativamente com o edifício haussmanniano, como é muito diferente, né? E o design, principalmente de mobiliário, já nos anos 10 também você tinha designers que estavam propondo essas mudanças do ponto de vista estético, né? Então, a Chanel se influenciou por todo esse contexto, então o contexto inglês, o contexto das transformações que o Poiret estava propondo para o vestuário feminino e o contexto estético do Deco para começar ela incorporou todos esses elementos dentro do universo dela, né? O Deco também estava envolvido com outras marcas de moda, enfim, não era a única. O Poiret vai fazer roupas Deco depois da Primeira Guerra Mundial, outros estilistas também. E aqui a gente tem um frasco de perfume desenhado por esse Paul Irib. Eu falei dele para vocês agora há pouquinho, falei que a gente ia citar de novo, a gente ainda vai citar mais uma vez. Ele era designer, projetista, desenhador, enfim, ilustrador. Ele trabalhou com todas as pessoas da época, enfim, as marcas de moda, enfim. Ele foi um profissional super atuante. Aqui um design de joalheria dele, né, um broche desenhado por ele, um broche Deco, mas bem anterior, né, enfim, ele é de 1910. E é ele que vai, então, que a Chanel vai contratar para desenhar a primeira coleção dela de em Paris em 1919. Então, em 32 ela vai fazer uma exposição de alta joalheria, né? E ela vai contratar o Paul Irib para fazer essa coleção, que é uma coleção conhecida no mundo todo. A história dela, ela foi reeditada, inclusive, no século XXI pela própria Maison, que são, então, elementos extremamente Deco, desenhados pelo Paul Irib, dentro da marca da Chanel. Então, são todas fotos, então, dos anos 30.
de 32, como vocês estão vendo, e ele vai trabalhar com ela nesse sentido dessa promoção. Então, após a Primeira Guerra Mundial, quer dizer, antes da Primeira Guerra Mundial, a Chanel já estava fazendo, então, roupas, como eu falei para vocês. Essas roupas a gente não tem uma cronologia muito precisa, porque era algo que ela fazia um pouco, não informalmente, não era informal, mas não era organizado, e principalmente não estava caracterizado dentro do âmbito da Câmara Sindical da Alta Costura, que regulava toda a fabricação desses produtos que eram considerados, para eles serem considerados de alta qualidade, de alta valorização, enfim, e até hoje essa Câmara controla isso muito intensamente. Ela só vai ganhar a permissão, digamos assim, né, de fabricar roupas sob esse selo de alta costura a partir de 1919, quando ela se inscreve na Câmara Sindical, ela é aceita e aí ela começa a produzir roupas. Aí isso é importante a gente falar, né? Roupas sob medida. A Chanel, ela mesma, nunca fabricou uma roupa pré-fabricada. Então, como vocês estão vendo aqui, né, toda a questão do decor incorporado na questão do vestuário dela, vestuário produzido por ela, né, proposto por ela, dessa silhueta muito mais solta, muito mais livre, que não foi ela que concebeu, mas uma questão que foi absolutamente incorporada no vestuário por ela foi a questão do conforto. Então, esse aspecto, sem dúvida, é algo que foi absolutamente inovador e que ela trouxe para dentro da moda cotidiana. Hoje a gente está, se eu estou com uma calça assim e vocês estão com roupas confortáveis sentados, é um pouco por conta da atuação dela dentro dessa questão. Ela não foi a única, lógico. E, então, como eu estou mostrando para vocês, já então 26, 27, a partir do final dos anos 20, a recorrência da utilização do preto como, né, um elemento característico e a concepção deste elemento, que é o famoso vestidinho preto Chanel, que basicamente se constitui de uma ideia de um vestido ou de duas peças que dão a impressão de um vestido, que é um vestido, então, que quebrava um pouco essa questão da roupa dividida por fases do dia, que era uma característica que acontecia até o início do século XX, enfim, até a Primeira Guerra Mundial. Uma roupa que a mulher pudesse usar de manhã, à tarde e à noite, algo que a gente hoje acha super comum, mas que era um conceito extremamente inovador, né? A questão do conjunto, como eu mostrei para vocês, incorporado dentro da tradição britânica, que ela começa a promover, a introdução de elementos práticos, utilitários, né? Cintos, bolsos, botões, elementos que eram quase exclusivos do universo feminino, masculino, e esse é o desenho, então, que foi publicado na Vogue de outubro de 26, em que o vestido preto Chanel foi apelidado, então, do Ford, foi equiparado ao Ford T. Então, foi escrito o seguinte, né, na matéria, The Chanel Ford Dress, the frock that all the world will wear. E a partir daí, foi batizado de, em inglês, Little Black Dress, né, o LBD. Entretanto, a primeira marca a recorrentemente promover esses vestidinhos pretos foi uma marca que não existe mais, chamava Prémé. A Prémé era desenhado por uma estilista chamada Charlotte Reville, que não é ela, eu nunca consegui achar uma imagem dela, uma foto dela. Esse aqui é um modelo feito por ela em 1920, que parece absolutamente com o que eu acabei de mostrar para vocês, né? E, inclusive, ela teve uma publicação, a marca Prémé, na Vogue América, 3 anos antes, em novembro de 23, em que você tinha, então, um vestidinho preto. Então, de novo, não é algo que ela inventou, mas é algo que ela incorporou dentro do universo dela e que ela fez com uma tal eficiência, muito maior que outras marcas, que levou, então, a ser caracterizado como um dos arquétipos da marca. Aqui algumas outras informações, algumas outras roupas dela, então, que eu vou mostrar para vocês, que dessa década, né, de 20. Os anos 30 vão ver dentro da produção da Chanel a incorporação de alguns elementos um pouco mais
extravagantes, um pouco mais decorativos, né? É quando ela vai introduzir todas as questões dos bordados dourados, das informações adornadas, das cores, das estampas. Então, ela vai trazer outros elementos estéticos para dentro da coleção dela. Talvez até a gente pode interpretar uma feminilização da roupa, um pouco mais característica, então, dessa questão onírica que o início dos anos 30 pedia, né, o fato do mundo estar com a Grande Depressão, incentivou as marcas de moda a proporem elementos mais diferenciadores, mais fantasiosos, como forma de escapismo, né? É algo que a gente faz, que a moda faz muito quando tem momentos de crise, né? Então, essa questão da roupa mais decorada, meio característica, né, dos anos 30 dentro da Chanel, como vocês estão vendo, elementos mais femininos, digamos assim, mas que nunca deixaram de ter essa questão, então, do conforto e da praticidade como aspecto principal, né? E aí eu estou mostrando, então, para vocês vários exemplos de tudo isso, vestidos mais coloridos até, né? Com interpretações e construções a partir do viés, né? O viés é uma técnica de construção que a marca Chanel, há muito tempo, desde os anos 30, incorporou, mas que, de novo, não foi a Chanel que inventou. Mas isso ninguém fala, todo mundo sabe que quem inventou as técnicas de construção desse tipo de roupa foi uma outra costureira da época, chamava Vionnet. Enfim, aqui é uma questão interessante, esse tipo de bordado mais rebuscado, ela vai fazer em algo que ela teve uma participação muito intensa, que é a valorização do bordado artesanal. Depois da Revolução de Outubro, derrubada do regime czarista, você vai ter, então, uma imigração muito grande de aristocratas russos para se refugiarem em Paris, porque, enfim, não queriam, né, morrer. E aí, muitos deles tiveram que deixar grande parte das riquezas que eles tinham, porque elas eram constituídas por terras, eles tiveram que abandonar, então, muitos tiveram que começar a trabalhar, e muitas princesas aristocratas russas, inclusive princesas da família imperial, abriram marcas, enfim, fornecimentos de bordados que acabaram sendo incorporados dentro de grandes maisons de alta costura nos anos 30, enfim, ela teve uma participação muito importante nisso. Então, isso é uma questão que poucos historiadores se debruçam, mas que é talvez uma questão muito interessante a respeito dela. Aqui uma das primeiras calças que a gente tem dentro da Maison Chanel, que data, então, como vocês estão vendo, dos anos 30. Ela não fazia, ela usava calças, mas ela não promovia as calças da mesma maneira que outras marcas, enfim. Então, todos são aspectos importantes para a gente entender. Já no final dos anos 30, a Chanel vai começar a propor uma questão interessante dentro da silhueta, que é uma simplificação da silhueta. Muita gente vê, nos anos 20, você tem essa simplificação radical, você volta a ter uma questão de feminilização nos anos 30, final dos anos 30, característico dos anos 40, essa maior rigidez, então a ideia de um ombro mais estruturado, uma saia mais curta que os vestidos de viés compridos dos anos 30, e a ideia do conjunto, que ela já havia feito nos anos 20, que vai se tornar talvez o trademark mais conhecido, né, que ela vai fazer quando ela relança a marca em 54, e são roupas que, sem dúvida, prenunciam toda a silhueta da Segunda Guerra Mundial, enfim, a silhueta do início dos anos 40. Né? A Segunda Guerra Mundial marca um período na história da Chanel extremamente desabonador, porquê, e eu já vou explicar para vocês o porquê. Né? Lógico, Paris vai sofrer um revés absurdo, né? Invadida pela Alemanha a partir de 40 e incorporada ao Segundo Reich, então dominada pelos alemães, e isso vai completamente desconfigurar o sistema da moda. As maisons vão ser todas fechadas, evidentemente, todos os funcionários vão ser mandados embora,
A Chanel foi obrigada a fazer a mesma coisa. Entretanto, a Chanel não quis se deixar vencer por essa situação, e no espírito extremamente empreendedor que ela sempre teve, ela, que já era uma mulher nessa época, que já tinha mais de 60 anos, ela decidiu, então, não arrefecer com as condições adversas. Ela começou a fornecer roupas para as mulheres dos oficiais nazistas, porque eles tinham celebrações, eles tinham festas, e as mulheres precisavam de roupas para ir. E ela começou a fornecer clandestinamente, era algo que não era bem visto pela sociedade francesa, evidentemente, e que ela fazia um pouco escondido, e ela se envolveu nesse período com um espião nazista, que era funcionário do governo nazista, um nazista que chama-se Hans Günther von Dinklage, Barão van Dinklage. Ele trabalhava no Ministério do Reich para Iluminação Pública e Propaganda, um órgão bem característico do Segundo Reich. Ele era um espião, e ele teve uma affaire com ela durante esse período. Ele a introduziu para todos os oficiais nazistas, permitindo então que ela fornecesse. E a Chanel aproveitou a Segunda Guerra Mundial para tentar retirar dos seus sócios judeus o comando, o controle do famoso perfume, então, Chanel número 5. Né? E eu já vou contar a história para vocês. Esse perfume Chanel número 5, então, né, ele foi criado em 1921 por um perfumista que chamava-se Ernest Beau. Ela conhece o Ernest Beau através do namorado dela na época, que era por acaso um grão-duque da família imperial, o grão-duque Dmitri Pavlovich, e ela pede para ele, nisso ela é extremamente inovadora, ela pede para ele um perfume, como ela diz, né, ela teria dito isso, que ela queria um perfume artificial, quero dizer, artificial como um vestido, ou seja, feito. Eu sou uma artesã de costura, eu não quero rosa, lírio do vale, quero um perfume que seja um composto. E isso vai incentivar o Beau a desenvolver um tipo de fragrância que hoje é muito recorrente, que é a ideia de você não ter um cheiro único, uma nota única dentro das fragrâncias. Você tem uma mistura, uma sobreposição que não permita que o usuário identifique um só elemento. Né? Você acaba identificando várias coisas, e é o que faz hoje, até hoje, um perfume ser vendido. Então, nesse sentido, foi um perfume extremamente inovador, que vai ter um sucesso comercial gigantesco e que vai permitir que a Chanel, então, enriqueça muito. Quando ela lança o perfume, então, em 1921, inicialmente ela tinha um ponto de venda só, que era a loja dela em Paris. Então, ela vendia o perfume foi um grande sucesso muito rapidamente, ela ganhou muito recursos e a reação para difundir esse produto em outros lugares, inclusive da França e do mundo. Então, ela aceita a proposta do sócio fundador das Galeries Lafayette, o Théophile Bader, de se associar. Ele faz essa sugestão, ele apresenta ela para os proprietários de uma marca que chama Bourjois, que ainda existe na França, que é uma marca de cosméticos mais popular, né? Não é um Lancôme, etc. E para que eles, então, que eram proprietários, entre outras empresas, dessa marca, sabiam, então, o mercado de cosméticos, para eles, então, oh, meu Deus do céu, promoverem o produto, né, o perfume Chanel número 5, e venderem esse perfume Chanel número 5. Eles fizeram um contrato, abriram uma empresa, né, como a gente faz hoje, fizeram um contrato, eles eram sócios, eles eram responsáveis por todo o investimento, todo o custo da operação. A Chanel não tinha que fazer nada, ela recebia royalties sobre as vendas apenas. Só que eles pegaram um produto muito bom e fizeram uma promoção também muito boa, e em 2 anos, só os royalties da venda dos perfumes, não as vendas, só os royalties, já eram superiores ao faturamento da Maison de Costura. E a Chanel achou, então, que ela tinha feito um péssimo negócio, porque ela poderia ter
levantado os fundos que ela precisava para fazer essa rede de distribuição, enfim, ela poderia ela mesma ter talvez feito isso. Então, ela tentou várias vezes rediscutir as condições do contrato, e eles, logicamente, não estavam interessados, porque eles também estavam ganhando muito dinheiro desse jeito. Entretanto, eles eram judeus, e como judeus, eles fugiram da França quando ela foi invadida, porque muitos judeus não conseguiram, foram levados para campos de concentração, né? Não sei se vocês sabem, mas a França foi o país que mais enviou judeus para campos de concentração depois da Alemanha. É uma mancha que a França tem, e eu posso dizer isso porque eu sou francês e eu sei que é uma situação vergonhosa que a França tem em relação à Segunda Guerra Mundial. Enfim, e ela, a Chanel, aproveitou esse momento porque existia na França, durante a Segunda Guerra Mundial, uma lei que chamava-se a Lei da Arianização das Empresas. Então, qualquer empresa que fosse possuída, proprietária por um judeu, ela podia ser, então, nacionalizada e revendida no mercado por um preço irrisório. Então, ela denunciou os próprios sócios, dizendo, eles são judeus, eles têm essa empresa, e aí eu quero que, enfim, ela denunciou eles. E aí, a empresa, né, o sistema ali fiscal foi fazer uma verificação, e os Wertheimer foram muito inteligentes. A ocupação, a entrada dos nazistas aconteceu em Paris em junho de 40. Em maio de 40, ou seja, realmente nos últimos momentos, eles legalmente passaram o controle da empresa Parfum Chanel para um colega deles, que era um industrial, que chamava Félix Amiot, que era um grande empresário, amigo muito íntimo deles, e que era cristão. Ou seja, era um francês cristão, e que essa empresa Parfum Chanel, oficialmente, ela pertencia a quem? A um cristão francês, então ela não podia ser arianizada. E ela tentou 2 vezes fazer isso, ela ficou extremamente chateada que ela não conseguiu, ela começou então a difundir, o perfume continuou a ser vendido durante a Segunda Guerra, ela continuou a ganhar muito dinheiro, eles também, e ela decidiu, então, começar uma campanha difamatória contra o seu próprio perfume. Ela, inclusive, lançou um perfume concorrente, que ela chamou de Mademoiselle Chanel número 5, que era para acabar com o Chanel número 5, porque ela dizia que eles haviam deturpado a marca, que não estavam mantendo os padrões de qualidade, e que ela não recomendava mais o uso desse perfume. A atuação da Chanel nesse sentido na guerra foi tão negativa que, quando a guerra acabou, o próprio Churchill teria ligado para ela para dizer, é melhor você fugir de Paris, porque se você ficar em Paris, vai acontecer com você perseguições, né? Enfim, essas são mulheres que, depois da entrada dos aliados em 44, mulheres que tiveram casos com alemães ou que colaboraram com alemães, elas foram levadas a julgamento público, né? Enfim, inicialmente, depois elas foram julgadas mesmo, e todas essas mulheres tiveram seus cabelos raspados e a suástica marcada, e foram obrigadas a desfilar nas ruas de Paris, onde elas foram, enfim, levavam... jogavam coisas nelas, enfim, elas eram xingadas, enfim, foi uma perseguição que a gente compreende, evidentemente, né? 4 anos, um território ocupado, quando você vê as pessoas que se aliaram aos inimigos, você realmente fica com raiva, a gente é compreensível, né? Não é correto, mas é compreensível. E o próprio Churchill é ligado para ela dizendo, eu não vou, nem eu vou conseguir te livrar de um processo. E ela fugiu, então, para a Suíça, se refugiou na Suíça e lá ficou escondida na Suíça, né? Então, aqui, para mostrar um pouquinho para vocês sobre o Chanel número 5, esse é o primeiro frasco do Chanel número 5. Aqui uma evolução do frasco, isso é a última alteração que teve, então, já no finalzinho do século XX. Esse é o famoso Ernest Beau, o nariz que inventou o Chanel número 5. E esse é o primeiro anúncio publicitário do Chanel número 5, feito pelo Sam, que é o mesmo daquela primeira caricatura, ele era um ilustrador super conhecido. E, muito provavelmente, o frasco da Chanel foi inspirado nessa água de colônia, que era uma água de colônia masculina, dessa marca de camisas, que chama Charvet, que era, inclusive, não por acaso, a marca favorita de camisas do Boy Capel. Então, ela provavelmente viu
esse objeto no cotidiano dela com ele, e ela se inspirou, ela não copiou, mas ela se inspirou no que ela foi extremamente inovadora. Por quê? Os perfumes no século XIX, no início do XX, eles tinham essa imagem de que tinham que ser, como vocês viram lá do Rosine, né, do Poiret, decorados, super rebuscados. Ainda hoje a gente vê muitos perfumes assim, né, mas existe toda uma gama de outros perfumes que tem embalagens mais simplificadas, que não são, que deixam, na verdade, o perfume atuar mais do que o frasco, né? E quem vai, de uma certa maneira, ajudar nesse processo todo, lógico, é a Marilyn Monroe, quando ela declara aquela famosa entrevista em que ela diz que ela só dorme com 2 gotas de Chanel e 5 e mais nada, enfim. E é verdade isso, né? Enfim, você sabe que tem um pesquisador que achou a gravação dessa entrevista, e hoje na internet você acha, se você botar no YouTube, gravação Marilyn Monroe, Chanel 5, vai sair em 1 segundo, vocês vão ver, é super interessante a voz dela contando, e é verdade. Isso levou, então, os Wertheimer, porque durante todo esse processo, eles continuaram a vender o perfume Chanel, mesmo com toda essa atuação extremamente negativa da Chanel, o perfume continua a ser extremamente vendido, e eles, homens de negócios muito espertos, perceberam, existe algo em torno desse nome, que é algo que ultrapassa até a própria divulgação de informações, né, de questões negativas. Então, eles enviaram representantes até ela e ofereceram para ela, então, relançar o nome Chanel, ou seja, fazer todo o investimento. Em contrapartida, ela teria que ceder todos os direitos, não somente de perfumes, mas de cosméticos, roupas, acessórios, enfim, vender o nome Chanel. Ela aceita o negócio, ela só coloca uma condição extra, que eles vão pagar todas as despesas dela até o final da vida. E eles vão fazer isso mesmo, faz parte do contrato, e aconteceu. Por isso que os herdeiros da Chanel, os sobrinhos dela, quando ela morreu, não receberam nada da empresa, receberam dos bens dela, mas não da empresa, né? E ela vai aproveitar, isso vai ser feito porque eles sabiam que isso ia acontecer, evidentemente, já estava sendo discutido, que então em 53, desculpa, foi publicada uma lei, promulgada uma lei de anistia geral, inclusive aos colaboracionistas. Então, franceses que haviam fugido, ela não era a única, puderam então retornar na França com seus, digamos, crimes perdoados, né? E ela vai então voltar em final de 53 e em fevereiro de 54 relançar então a marca Chanel. Ela já era uma senhora, ela já tinha mais de 70 anos, e ela, infelizmente, né, não foi bem apoiada pela imprensa francesa na época. Ao contrário, a imprensa francesa se lembrava que ela havia sido colaboracionista, tinha nela uma personagem considerada negativa, e eles vão, vários registros da época, a gente tem aqui a capa desse jornal, a matéria de capa está dizendo Chez Coco Chanel a fui les oies em 1930. É uma brincadeira, um jogo de palavras em que eles estão dizendo que o que ela estava fazendo em 54 era o que ela fazia em 1930, né? No sentido que era uma ideia completamente ultrapassada, antiquada do que estava sendo feito, né? Alguns comentários num outro jornal, L'Aurore, vão dizer aqui, a gente tem um pouco a impressão de penetrar num palácio da Bela Adormecida. E aqui depois, os olhos de águia desta Cassandra, refeita pela cirurgia, brilhavam. Enfim, falando até mal das cirurgias plásticas que ela poderia ter feito. Enfim, então, matérias muito negativas. Quem vai promover a Chanel e esquecer todo esse passado negativo vai ser, de novo, a imprensa americana, e sobretudo a Vogue americana, que faz uma matéria retomando o assunto de 1926, né? Então, quase 30 anos depois, a marca é relançada, né? Quer dizer, não 30 anos depois, mas enfim, 30 anos depois da publicação dessa matéria, a marca é relançada e eles vão fazer um grande evento, né, disso, uma grande publicação, e isso vai permitir o nome ser, então, retomado, né? Ela vai incorporar aqui, desde essa primeira coleção de 54,
uma forma do vestuário que é herdeira de algo que ela via fazendo já desde o início da carreira, mas que vai se configurar num arquétipo da moda que todo mundo conhece, todo mundo identifica, que é o tailleur Chanel de tweed, né? Então, como vocês estão vendo, eu vou só exemplificar para vocês. Aqui, então, em 29, esse conjunto, né? Um conjunto de blusa e saia. Aqui um outro conjunto de tailleur, basicamente. O nome tailleur só foi cunhado a partir dos anos 50, não se usava a palavra tailleur antes dos anos 50. E aqui dos anos 50 já, né? Enfim, incorporando esse conceito que é muito conhecido no mundo todo, extremamente reconhecível, mesmo pessoas que não trabalham com moda, ou que flertam com a moda, que gostam da moda, conhecem esse elemento, é algo extremamente característico, lógico, e o tweed vai se tornar, então, essa matéria que ela vai incorporar de maneira mais intensa a partir desse período, então é o segundo período Chanel que o tweed vai ser mais incorporado e que, lógico, vem de uma interpretação, de uma influência inglesa. O tweed é uma matéria, na verdade não é inglesa, é escocesa, mas enfim, essa proximidade com as Ilhas Britânicas, né? Então, essa ideia que hoje a gente enxerga isso como um arquétipo mais ultrapassado, mais antiquado, mas era de uma modernidade muito grande, e a gente tem que também sempre contextualizar quando que isso foi lançado, né? Em 54, o grande nome da moda mundial era o Dior, e o Dior tem uma interpretação feminina extremamente rebuscada, né? A gente pode até dizer que ele é um certo equivalente do Worth, do início da alta costura, enfim, essa imagem de uma mulher muito feminina, com a cintura muito marcada, vestidos muito grandes, com muitas decorações, com muitos bordados, e a Chanel propunha um elemento, em 54, completamente oposto a tudo isso, né? Muito radicalmente diferente, muito moderno, e que vai ser praticamente um uniforme da mulher nos anos 60, então é muito comum a gente ver mulheres nos anos 60 com esse tipo de roupa, e a concepção dessa bolsa, que é, né, uma bolsa extremamente conhecida, modelo que a Maison chama de 2.55, porque ela foi lançada em fevereiro de 55. Enfim. E a ideia da Chanel é uma bolsa, como vocês estão vendo, né, uma bolsa prática, que a mulher não precisa segurar a bolsa, ela fica com as duas mãos livres para poder, por exemplo, entrar no carro e dirigir ela mesma, né? Então, tudo isso para contar para vocês, né, tudo que ela fez na história da moda. Ela, infelizmente, teve essa construção de imagem que, a meu ver, não faz nenhum sentido, porque a história de verdade é até mais interessante que essa falsa história que foi construída, né? E, na verdade, essa falsa história, ela é promovida pela Maison Chanel, mesmo sabendo que isso não é verdade. Isso são imagens do desfile de alta costura da Maison Chanel, de verão 2020. Foi o último desfile que eles fizeram antes da pandemia, foi em janeiro de 2020. E esse desfile, como vocês estão vendo aqui, bom, como a Maison já faz há mais de uma década, sempre lá no Grand Palais, então eles montaram aqui um entorno, né, uma decoração que simula um claustro de um convento. E o tema da coleção era o Basile, o famoso convento que nunca teve a presença da Chanel. Então, quando eu quero dizer para vocês, para concluir, é que as fake news, não somente, né, os loucos do WhatsApp divulgam, mas empresas bilionárias também divulgam fake news, porque a Maison Chanel, lógico que sabe, porque é um livro que foi publicado em 2016, do Henri Tonchon, foi muito comentado, quando ele descobriu esse fato, e ele não precisou ir muito longe, ele só foi até os arquivos departamentais. Bom, eu não precisei ir, eu achei na internet, não fui eu que achei, eu achei porque eu li a matéria dele, lógico, o livro dele. Mas, enfim, e 4 anos depois, a Maison faz um desfile promovendo isso. Eu achava, se vocês verem na internet, né, é super interessante, porque vários vídeos mostram personalidades dizendo assim, pessoas, né, que vão assistir isso, ai, é tão impressionante a gente ver como ela tirou tudo desse convento, né, a gente entende Chanel depois desse desfile. Enfim, eu acho que a gente entenderia melhor se a gente falasse a verdade, porque, como eu falei, para mim é mais interessante ela ter vindo de um contexto ainda mais desfavorecido do que esse que ela inventou para si mesma, né.
Enfim, é isso. Obrigado. R$ 53, ela não chegou a vender, né? Eles não pagaram nada. Eles acertaram que eles investiriam na marca e ela cederia os direitos. Ela só adicionou a coisa das despesas. Ela era a responsável pela empresa, ela só permaneceu porque a empresa fez muito sucesso. Isso que ela propôs, que inicialmente foi extremamente mal visto, mal interpretado, foi um grande sucesso, copiado no mundo todo, e por causa disso ela permaneceu. Ela morre em 71, e a marca pertence então a essa família até hoje. Até hoje é deles. E é uma marca que não está na bolsa, né, de valores. Então não se sabe o verdadeiro... Quer dizer, a gente sabe porque em 2018 foi o primeiro ano que eles divulgaram o faturamento. E eles divulgam, né, não abrem as contas. E aí o mercado estimava que eles fossem fazer um IPO. Mas aí veio a pandemia, logicamente ninguém... Né, não dá para fazer uma coisa dessas. Talvez eles estejam pensando, devem estar vendo como é que está o mercado e tal. Mas enfim, mas é uma marca que hoje, eu acho que em 2018 eles faturaram 13, 12 bilhões de euros, uma coisa assim. Bilhões. É uma empresa bilionária. Não, é muito grande, Chanel. Agora em outubro, né, Lita? É outubro. A gente está acertando ainda os detalhes. Tá bom? Obrigado, gente. Do Tonchon? Ai, eu não sei agora de cabeça. Eu te passo depois, se você quiser. Mas ele chama Henri com I no final. Deixa eu pegar aqui. Desculpa, é Ponchon com P. Ponchon. Vamos. Tudo bem? Diga-me. Deixa eu tirar aqui. Mas eu acho que ele tem uma questão. Não, mas quem não queria, mas continua a falar. Não, mas é que ele também teve uma visão que ele acabou com o dinheiro, eles deixaram ele morar lá depois de favor, né, sendo gentil. Sim, foi uma concessão. Certamente os empresários pagaram o preço correto, tudo, e ainda deram desambujo a isso. E tá tudo bem, né? Enfim, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo tem do seu. A Chanel também ganhou. Ela percebeu.